Boa noite, meus irmãos e irmãs. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, no 32º encontro, Curso dos Bispos, aqui no Rio de Janeiro. Começamos em 1990, estamos aqui no Centro de Estudos no Sumaré, no Rio de Janeiro. E nesta casa, onde aconteceram tantos eventos, 2 papas se hospedaram aqui, primeiro o Papa João Paulo II, por 2 vezes, Papa Francisco, na ocasião da jornada, e já um Papa, podemos dizer, que era em potência, que era o Cardeal Ratzinger, que iniciou o primeiro curso para bispos organizado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui na 32ª edição. Nesse diálogo com os bispos, nesse programa, nós vamos desse tema no curso anual para os bispos, abordar novas comunidades e a evangelização hoje. É um tema em que está difundido também em todas as nossas dioceses, comunidades, Brasil e mundo. E nós vamos entender um pouquinho hoje, você sabe o que é uma nova comunidade? Não é somente um surgimento de uma capela, de uma comunidade, mas o que significa esse termo espiritualmente, teologicamente, doutrinariamente, para a igreja, essa novidade, novas comunidades, que não é tão novidade, mas para muitos ainda é um pouco desconhecido. E para abordar esse tema hoje, no diálogo com os bispos aqui no Centro de Estudos do Sumaré, nós temos alguns convidados que eu gostaria então de trazer aqui. Dom Orani João Tempesta, arcebispo, cardeal do Rio de Janeiro. Dom Wellington Queiroz, bispo da Diocese de Cristalândia, em Tocantins. E Moisés Azevedo, fundador da comunidade Shalom. Então, boa noite a todos os nossos convidados aqui presentes. Podemos nos sentar? Boa noite. E para falar um pouquinho, então, gostaria de perguntar logo de início ao nosso cardeal, antes de falarmos um pouquinho sobre as novas comunidades, falar um pouquinho sobre o curso anual de bispo para bispos, organizado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, que tem uma história longa, tem uma grande colaboração nesta formação também perene e constante dos bispos no Brasil. Esse curso anual para os bispos do Brasil, aqueles que estão nos vendo e ouvindo pela Rede Vida, nossa boa noite, nossa alegria de poder estar com vocês, começou com Dom Eugênio Salles, Dom Eugênio Araújo Salles, em 1990, em julho de 1990, quando convidou o cardeal Ratzinger, então, o cardeal Ratzinger, para vir dar as palestras e as conferências. Era uma busca de refletir sobre alguns assuntos importantes com os bispos do Brasil, assim como de recebê-los aqui no Sumaré, aqui no Rio de Janeiro, para uma semana de descanso também, sem grandes preocupações de resoluções ou de soluções, mas sim de partilhas, né? Então, Dom Eugênio começou em 1990 e de lá para cá são 32 cursos para os bispos, estamos no 32º. Durante 2 anos não tivemos o curso, 1 ano após o cardeal Ratzinger, porque foi no metade do ano, não houve, e quando do Papa que veio para Aparecida também não houve. Então, na verdade, nós tivemos ininterrupto praticamente o curso para os bispos. Inclusive, tivemos, na época dos 50 anos do Concílio Vaticano II, 5 anos sobre o concílio de 2011 a 2015, justamente sobre os vários documentos do Concílio Vaticano II, aproveitando bem os vários especialistas, né? Então, com isso, nós tivemos assim Dom Eugênio Salles, Dom Eusébio continuou com o curso, né, quando ele foi arcebispo aqui do Rio de Janeiro, e agora nós continuamos também, estamos no 32º. Dom Wellington, que é bispo da Diocese de Cristalândia, em Tocantins, participou das novas diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil, na última Assembleia Geral da CNBB. No 4º Congresso Mundial dos Movimentos Eclesiais das Novas Comunidades, em Roma, em 1998, o nosso saudoso São João Paulo II compreendeu os movimentos e comunidades como uma resposta providencial suscitada pelo Espírito Santo para esses dramáticos desafios atuais, os desafios que nós enfrentamos todos os dias, as novas inspirações. O que seriam esses movimentos na igreja? Podemos dizer, o que seriam essas novas comunidades que tantas vezes ouvimos dizer, falar na igreja pelo Brasil inteiro? Então, seria uma longa explicação, mas a gente tem que partir de alguns pressupostos, não é?
o que é a igreja, né? Quem faz parte da igreja. A igreja é formada e nós temos um conceito que é o conceito de povo de Deus. E esse povo de Deus ele é formado pelos bispos, é formado pelos padres, é formado pelas religiosas e pelos leigos. Durante muito tempo na igreja, a missão de evangelizar, ela foi assumida, digamos assim, de uma forma muito intensa por parte do clero. Não é? Então, a nossa igreja tem quase 2000 anos. Então, o clero, os padres, os bispos são os grandes evangelizadores. Viajam, vão a novas terras para anunciar Jesus, para levar as pessoas a conhecê-lo e a se converterem. Mas a igreja vai amadurecendo e ela começa a perceber em um determinado momento a importância dos leigos, a importância de todos os batizados. E ela começa a perceber que a missão de evangelizar é a missão de todos. E não é a igreja, algumas pessoas, mas é o próprio Espírito que vai suscitando isso no coração da igreja e das pessoas. Então, nessa fase de amadurecimento, começa a surgir na igreja, além dos padres que evangelizam, dos bispos que evangelizam, começam os leigos a dizerem, mas eu também posso ser um evangelizador, eu também posso anunciar esse Jesus, eu vivo e eu anuncio. Não é? Nesse contexto surgem movimentos, que são movimentos eclesiais, quer dizer, fazem parte da igreja, e são movimentos formados por leigos. Não é que não tenham padres ali, não tenham os bispos, mas é algo assumido de uma forma muito especial pelos leigos. Né? Isso, os movimentos. Dentro desse movimento surge também algo novo, que nós chamamos das novas comunidades, não é? Que talvez seja prematuro, hoje na igreja, nós queremos rotular o que é comunidade, o que é movimento, porque quando a gente fala que é novo, está ainda se formando, não é? Eu imagino que daqui 200 anos, talvez a gente use uma outra expressão, que não nova comunidade, novas comunidades. Hoje é nova porque é uma igreja de 2000 anos, uma realidade que começa há 60, 50, 60 anos, chamamos de nova. Mas são esses leigos de movimentos e são esses leigos que em um determinado momento criam um grupo mais coeso, com uma identidade, com um carisma, com um vínculo, não é? Uma nova comunidade, ela tem um vínculo entre as pessoas, né? Se costuma dizer que tem comunidade de vida, comunidade de aliança, de vida aquela que vive numa mesma casa, compartilhando o dia a dia, de aliança aqueles ideais, mas na sua família, na sua casa, fora. Mas a distinção, se é que a gente possa fazer uma distinção entre movimentos e essas comunidades, é que essas novas comunidades, elas têm um estatuto, elas têm uma norma, elas têm um carisma, elas têm um projeto de evangelização. Mas na base, tanto dos movimentos quanto das novas comunidades, nós temos essa consciência do cristão de que eu devo viver a minha fé e devo anunciar esse Jesus, não é? Anunciar de uma forma mais radical, mais compromissada, mais comprometida. A importância do leigo realmente precisa cada dia mais ser mais aprofundada, realmente de entender o papel de todo batizado na igreja. Moisés, você leigo, né? Tem uma caminhada, é fundador de uma dessas novas comunidades, talvez uma das maiores do mundo, mas agora há pouco você contava a sua experiência, como suscitou, como aconteceu, né, o surgimento da nova comunidade, da comunidade Shalom. Queria que você contasse um pouquinho, então, a tua experiência antes da comunidade e logo em seguida com a comunidade. Boa noite a todos os que estão participando conosco aqui na Rede Vida. E, Padre Arnaldo, a minha experiência, eu nasci numa família tradicionalmente católica. E fui sendo educado dentro desse caminho da vida normal, de uma pessoa normal, de um batizado, né? Mas, em um determinado momento da minha vida, eu já não me interessava muito pela vida da igreja, na minha juventude, né? Na minha adolescência, melhor dizendo assim. Mas foi muito interessante, porque eu fui convidado a participar de um encontro de jovens, e ali eu pude fazer a minha experiência com a pessoa viva de Jesus Cristo.
pude, assim, fazendo essa experiência com a pessoa vida de Jesus Cristo, encontrar o sentido do meu batismo, da beleza de ser cristão, da alegria de pertencer à família de Deus, que é a igreja. E comecei a minha caminhada dentro da igreja. Nesse período, então, já próximo aos meus 20 anos, o nosso querido São João Paulo II visitou a minha cidade, Fortaleza. Chegando lá, o arcebispo cardeal Lochaiden me pediu para, em nome de todos os jovens, eu, no ofertório da missa, dar um presente ao Papa. Eu fiquei muito feliz, dar um presente ao Papa. E aí eu perguntei ao cardeal, o que é que o senhor quer que eu dê ao Papa? E ele me respondeu, não sei. É você que vai escolher. Aí eu fiquei apavorado, né? Porque eu pensei, o que um jovem de 20 anos pode dar de presente ao Papa? E me pus em oração. E o que vinha dentro do meu coração era claro, era o desejo de dar de graça o que de graça eu recebi, a minha vida por inteira. E aí foi isso que eu fiz. Eu fiz uma carta, e nessa carta eu queria ofertar a minha vida na oferta de Cristo. Estávamos participando de inclusive uma procissão de ofertas, para ofertar a minha vida para evangelizar os jovens em primeiro lugar, e com os jovens o mundo inteiro, todos aqueles que estivessem longe de Cristo e longe da igreja. Não tinha muita noção do que isso poderia se realizar, as consequências disso na minha vida. E aquele momento diante de São João Paulo II foi muito forte, foi muito marcante. Eu sempre conto assim, né? Quando eu olhei para os olhos do Papa, era um azul que eu acho que só vou encontrar no céu, né? E eu não consegui dizer nada, eu tinha preparado muita coisa, mas eu não falei nada. E aí o Papa me olhou, eu entreguei a carta, ele me abençoou, me abraçou, como assim, ali aquele abraço e aquela bênção para mim, não já era muito o abraço de São João Paulo II, mas não era só, era o abraço da igreja e era o abraço do próprio Cristo, como dizendo, eu recebo a tua oferta. Eu saí dali e não sabia bem, eu sabia que tinha recebido uma graça que era muito maior do que eu, mas não sabia bem o que fazer. E aí, pouco a pouco, em oração, eu fui tendo uma inspiração meio maluca, assim, né? Por que não fazer uma pizzaria para evangelizar, uma lanchonete para evangelizar aqueles jovens que nunca iriam à igreja, que nunca entrariam, talvez, numa missa? E 2 anos depois, nasceu aquele centro de evangelização, Shalom, e os jovens começaram a vir, e eles começaram a dizer para mim, eu também quero ofertar minha vida como você ofertou. Eu confesso que eu fiquei bem assustado com isso. Mas eu pude reconhecer que aquilo dali, eu fui compreendendo que Nosso Senhor estava nos dando um carisma, que era algo que eu nunca pensei na vida, eu nunca pensei em fundar nada. Não foi um plano humano nascido da minha cabeça, foi algo maior do que eu. E dali nasceu aquilo que hoje nós chamamos Comunidade Católica Shalom. Eu gostaria muito, você que está nos acompanhando agora, nós estamos fazendo um diálogo com os bispos e também com Moisés, que não é bispo, né? Mas tem uma certa, sobretudo, autoridade numa comunidade, representar uma comunidade grande no mundo inteiro. Nós estamos hoje fazendo esse encontro aqui diretamente do Sumaré, você que está acompanhando a partir de agora, juntamente nesse 32º curso anual para os bispos, organizado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro. Esse ano nós temos talvez um pouco menos de 80 bispos, ou seja, várias dioceses presentes aqui no Centro de Estudo Sumaré para refletir sobre as novas comunidades e a evangelização hoje. E pergunto mais uma vez, então, ao nosso querido cardeal Dom Orani. O senhor é pastor de uma cidade com grandes desafios, que é o Rio de Janeiro. Cada realidade no Brasil tem o seu desafio próprio, cada cidade, cada diocese. E uma cidade como o Rio de Janeiro, que um pouco mais de 7 milhões de habitantes, só a capital. Como destacar diante dessa realidade, com tantas atrações, vamos dizer assim, com algumas concorrências para a igreja, para atrair jovens, para não ir à igreja ou para, de repente, não ouvir com clareza
a nova evangelização, como ser uma presença de um leigo dentro de uma nova comunidade, ou um leigo dentro de uma paróquia, mas dentro da sociedade, como ser esse testemunho e essa voz de Deus diante dessas realidades com grandes desafios. A nossa arquidiocese, ela compreende a própria cidade, São Sebastião do Rio de Janeiro, né? Então, a cidade e a arquidiocese se confundem enquanto território e enquanto população, né? Isso, de uma certa forma, dá uma certa unicidade ao trabalho, já que uma só diocese, uma só arquidiocese e uma só cidade. E é claro que a cidade do Rio de Janeiro ela tem todos os tipos de situações. Temos zona rural, temos fazendas, sítios, temos zonas mais desenvolvidas, temos regiões bastante degradadas, bastante pobres, bastante difíceis, violentas. Enfim, toda uma situação de multifacetada da arquidiocese, e ela está presente em todos os cantos da cidade, com suas paróquias, onde os padres residem lá, também com suas capelas, mas só que, claro, só a paróquia, as capelas, os movimentos, não conseguem abranger todas essas realidades que ultrapassam, muitas vezes, também as paróquias. Daí vem vários tipos de carismas, vários carismas que vão abrangendo outras situações, como da educação, como da saúde, né? Que já são mais antigas, né? Situações que vai podendo abranger também e poder chegar até mais próximo das pessoas. Os meios de comunicação e as novas comunidades surgem, justamente no pós-Concílio Vaticano II, principalmente, né? Como um carisma que vem ao encontro de várias realidades novas, situações novas, e que congregam, se juntam as paróquias, as capelas, as antigas situações também da vida religiosa, para poder evangelizar, né? Sejam as comunidades de vida, onde tem comunidades realmente que vivem juntos, ou uma comunidade de aliança, né? Que no Rio de Janeiro nós temos muitos tipos de comunidades e que queremos abranger, claro, todas essas realidades. E, ao mesmo tempo, vejo como é um dom, mesmo a cidade tão multifacetada, tão cheia de tantas concorrências, temos um povo cristão, católico, que realmente é aberto à graça de Deus, só que nós precisamos ir mais longe. Como lembrava Moisés, também aqueles que não vêm à igreja, aqueles que não ouvem uma rádio católica, não veem uma TV católica, e que estão, às vezes, em bares, estão em outros lugares, né? E a comunidade Shalom encontrou esse meio, chegar mais longe, e nós temos que saber encontrar também, e as novas comunidades têm um pouco isso. Inclusive, a Shalom aqui no Rio de Janeiro tem uma experiência no shopping center, né? Ou seja, tem capela e tem abordagem às pessoas no shopping center, e com ela tem outras comunidades também que o fazem. Ou seja, são realidades que nós temos que encontrar caminhos, né? Também para evangelizar, para ser presença, e de chegar também onde nós não chegamos de maneira tradicional. Moisés, bom, você recebeu o seu chamado, a comunidade nasceu, você trabalhou, obviamente, esse aspecto criativo do Espírito Santo, podemos dizer que o Espírito Santo nos usa com uma criatividade muito grande. Qual é o dia a dia, como é o dia a dia de um membro de uma comunidade de vida e de aliança nessas novas comunidades, nessa realidade, por exemplo, a comunidade Shalom? O que o jovem, por exemplo, quando entra para uma nova comunidade, o que ele vai experimentar dia a dia? Isso depende um pouco do carisma da comunidade, porque cada comunidade tem um carisma próprio. Mas, à luz de todas essas realidades novas, a gente pode ver alguns elementos comuns, né? No caso da comunidade Shalom. Para nós, uma primeira coisa que é essencial é favorecer em tudo para que esse jovem não só tenha uma experiência com a pessoa de Jesus Cristo, mas possa crescer nessa experiência com a pessoa de Jesus Cristo. Então, por exemplo, nós temos todo um itinerário educativo e formativo para aquela pessoa que inicia o seu caminho, antes de pertencer à comunidade, mas como membro da obra, possa fazer esse amadurecimento, essa atualização cotidiana da sua experiência com Deus. Por isso, por exemplo, alguns elementos são bem importantes. A vida espiritual, né? A vida espiritual, a vida de oração,
o contato com a palavra de Deus, o deixar-se interpelar todos os dias pela pessoa de Jesus Cristo, que nos alcança e que nos renova e que nos restaura todos os dias. Outra dimensão para nós, é muito importante, é a vida fraterna, a vida comunitária, em vários níveis. Na comunidade de vida, aquela vivência intensa, né? Vivendo como dizíamos aqui, no mesmo ambiente, numa mesma casa, com laços fraternos, mas também os membros da comunidade de aliança, ou até o participante de um grupo de oração, se reunindo pelo menos uma vez por semana para oração, para a formação da fé, para crescer nos laços de caridade, porque a fé experimentada, a experiência com a pessoa de Jesus Cristo deve ser encarnada na vida. Então, essa vida de fraternidade é uma maneira de encarnar a caridade de Cristo. E a terceira dimensão é a dimensão missionária, evangelizadora, porque todos nós que fazemos essa experiência, todos nós que vivemos e encarnamos essa experiência, somos chamados também a evangelizar, a dar de graça o que de graça nós recebemos. E isso é também profundamente transformador da nossa vida. A evangelização, o serviço, é que nos dá, vamos dizer assim, um testemunho crível de que nós fizemos realmente uma experiência com Deus, porque não ficamos ensimesmados em nós mesmos, mas saímos de nós mesmos em direção aos outros. Então, essa vida, no nosso caso da comunidade Shalom, essa vida de contemplação, de unidade, de evangelização, que é uma vida de oferta de vida em Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, é um dos sinais que são bem presentes. E eu acredito que é um caminho de e para a felicidade. E basta lembrar que não somente os jovens participam das novas comunidades, mas recordar também que existem esposas, maridos, filhos, pessoas já bem maduras que participam das novas comunidades, seja de vida ou de aliança, né? Então, é um chamado, obviamente que é um chamado a um testemunho enquanto leigo, enquanto fiel, enquanto batizado, em qualquer condição que você se encontra, né? Então, basta procurar entender um pouco e até mesmo dentro da sua realidade, saber aonde existem essas novas comunidades, caso também haja o despertar para isso. Nós vamos para um brevíssimo intervalo. Nós estamos aqui no Centro de Estudos do Sumaré, no Rio de Janeiro, no 32º curso anual para bispos. No tema de hoje, Diálogo com os Bispos, estamos falando sobre novas comunidades e a evangelização hoje. Voltamos rapidinho, é o tempo só de você tomar um pouco de água e já já nós voltamos. Boa noite, mais uma vez, nós estamos aqui no segundo momento, no Diálogo com os Bispos, no Centro de Estudos no Sumaré, no Rio de Janeiro, onde está acontecendo o 32º curso anual para bispos, uma média de 80 bispos participando deste encontro. E nós estamos falando hoje sobre o tema Novas Comunidades e a Evangelização hoje. E aqui conosco, apenas você que está começando conosco nesse momento, Dom Orani João Tempesta, que é o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal, Dom Wellington Queiroz, bispo da Diocese de Cristalândia, em Tocantins, e Moisés Azevedo, fundador da comunidade Shalom. Dom Wellington, falando um pouquinho ainda sobre as novas comunidades, nós conhecemos muitas comunidades em que a grande maioria, talvez, sejam frutos da renovação carismática. Mas todas as novas comunidades, elas surgem destas realidades? Ou podemos dizer que existem outras manifestações da espiritualidade que culminam nas novas comunidades? Então, se nós olharmos a realidade do Brasil, a gente pode dizer que majoritariamente surgem do ambiente da renovação carismática, não é? Pela própria espiritualidade. O Papa João Paulo II, me recordo de ler um texto em que ele fala que nas novas comunidades existe uma redescoberta do espírito, né? A redescoberta da dimensão pneumatológica da nossa fé. Então, sim, em grande parte, mas não necessariamente. Nós temos outras comunidades do Brasil e no mundo que nascem de outras espiritualidades. Mas tem um ponto em comum a todas essas comunidades, que é um caminho de conversão. E um caminho de conversão onde aquela pessoa que funda ou aquela pessoa que participa de uma comunidade adquire uma consciência de que não é apenas, não vai viver a fé apenas para si, quer dizer, ela precisa anunciar.
E aí isso é uma chamada de atenção muito grande, às vezes para os nossos fiéis, não é? Não quero dizer que todos os fiéis católicos tenham que participar de uma nova comunidade, mas nós sabemos que muitos dos nossos fiéis vivem a fé para si apenas, não é? Quer dizer, eu acredito, eu vou à igreja, eu vou à missa, eu rezo, eu colaboro de alguma forma, eu volto para minha casa e tenho a minha vida como sempre, não é? Para alguns cristãos, para alguns católicos que passam por um caminho de conversão, como foi a história que Moisés contou há pouco, quer dizer, é preciso algo mais, eu quero algo mais. E esse algo mais é uma vivência radical da fé, renunciar a tudo aquilo que eu percebo que afasta da vivência da fé, aquilo que é contrário aos ensinamentos de Jesus. E nesse amor que eu adquiro por Jesus, eu digo, eu preciso levar isso a outros, né? Eu preciso anunciar. Aquilo que a Aparecida nos fala, o documento de Aparecida, o ser discípulo e missionário, né? Não é possível dissociar o seguidor e o anunciador, quer dizer, o seguidor autêntico, necessariamente, ele é um anunciador de Jesus. E não é possível anunciá-lo sem segui-lo, sem viver a fé. Então, as comunidades nascem desse caminho de conversão profunda, não é? E tem uma particularidade bonita das comunidades, talvez Moisés possa até aprofundar isso, que é a capacidade que ela tem muitas vezes de resgatar e trazer pessoas que estão totalmente afastadas, não afastadas simplesmente da igreja, mas afastadas do próprio Cristo, não é? A gente conhece comunidades que conseguem atrair a pessoa que está no vício da droga, totalmente desligado da vida familiar, totalmente desequilibrado na sua vida afetiva, e essas pessoas muitas vezes encontram naquele caminho de conversão, no apoio de uma comunidade, encontram uma vida nova. Então, voltando à tua pergunta, não é só do ambiente de renovação, mas pela própria dimensão da renovação, que é essa dimensão do espírito, do louvor, da oração fervorosa, que é muito, muito característica, é favorável a brotar essas comunidades ali. O Espírito às vezes toca de repente na nossa vida e o Espírito é o alarme, o Espírito é esse alarme realmente que às vezes dispara na nossa vida para a gente ficar atento. Moisés dizia um pouco antes assim, eu não pensava em ser fundador. Não vamos excluir que alguém possa pensar em ser fundador, porque é possível, alguém possa acordar e dizer, mas eu gostaria de fundar uma comunidade, né? Não necessariamente não está certo. Mas geralmente não se pensa nisso, é uma obra que começa pequena, né? Começa com um pequeno grupo que reúne, que faz uma oração, e se a gente vai olhar a história da igreja, se a gente vai olhar as grandes congregações, os institutos religiosos, também começaram com pequenos grupos e grupos despretensiosos, né? Talvez uma das histórias mais conhecidas de São Francisco, né? O que é Francisco, né? Reconstruiu uma capelinha lá no campo, porque ouviu de um crucifixo dizendo, reconstrói a minha igreja. Ele não entendia o que significava reconstruir, mas um pequeno grupo que se reúne com um objetivo específico. Essas comunidades, elas são isso hoje na igreja, né? E são um sinal de esperança. A nossa igreja é uma igreja de diversidade, é uma igreja de constante renovação. Se ela não fosse uma igreja de renovação, ela não estaria viva há 2000 anos. É porque ela consegue se adaptar, ela consegue se renovar e consegue encontrar novos caminhos. Fiel a Cristo, fiel à doutrina, fiel ao magistério da igreja, mas ela vai sempre se renovando, encontrando uma forma nova de anunciar Jesus. Para um mundo novo, um anúncio diferenciado. E as comunidades são um belo exemplo disso. É a única forma de anunciar Jesus hoje nas comunidades? Não é isso. Nessa diversidade, certamente é uma força muito grande que o Espírito tem despertado no seio da igreja. E Dorani, o senhor como pastor, aonde está o bispo, está a unidade da igreja. Então, como que a igreja, se nós olharmos hoje, certamente são muito mais de 500 novas comunidades no Brasil. Eu li um artigo da própria CNBB que em 2019 já eram um pouco mais de 500 novas comunidades. Acredito que hoje talvez algumas tenham sido suprimidas, outras surgiram, mas para a igreja, como a igreja vê essa realidade das novas comunidades, dessas novas expressões do Espírito Santo? Nós, no início, na Idade Média, nós tínhamos as grandes ordens, o senhor é da ordem cisterciense, depois nós tivemos as congregações religiosas na Idade Moderna, e agora nós temos, na Idade Contemporânea, as novas comunidades.
O que significa esse movimento na igreja? Na ordem cisterciense, sim, no século XI, quando começou a Cister, escreveram uma carta a Caritatis. Dizem: queremos que vocês saibam como começou tudo isso e com quantas autorizações nós tivemos. E fala dos bispos e de todas as autorizações que teve para fundar um novo mosteiro ali em Citeaux, não é? Ou seja, a preocupação dessa unidade com a igreja e com o bispo local. Cabe um pouco a nós, justamente bispos, o discernimento de acompanhar não só as novas comunidades, mas tudo o que acontece na diocese, na arquidiocese. São tantas situações, tantos carismas que aparecem, e cabe a nós vermos se são sinais de Deus, se aparece ali a graça do Senhor, se é alguma coisa simplesmente do coração da pessoa ou não. E por isso o bispo tem que ter esse acompanhamento, conhecer a comunidade, visitá-la e ajudando nesse discernimento para confirmar depois o carisma com um decreto, formando, etc., porque justamente é uma grande responsabilidade. Porque, claro que a comunidade tem o seu próprio carisma, deve viver seu carisma, mas unido à igreja, né, nessa caminhada como igreja. E aí está justamente nossa caminhada como igreja, de ver a ação do Espírito Santo que vai renovando a igreja, despertando novos carismas, e a cada época surgem novas situações. As novas comunidades são situações recentes, em comparação a outras do passado. Inclusive, muita coisa nem está no direito canônico, muita coisa não estava ainda prevista no direito canônico daquilo que são as atividades e a organização das novas comunidades. A igreja vai acompanhando e depois vai fazendo as leis necessárias para organizar aquilo que vai surgindo pela ação do Espírito. Primeiro vem o carisma, primeiro vem aquilo que o Espírito suscita. Depois, claro, quando se institucionaliza, a igreja vai organizando e vai também falando daquilo que significa as leis canônicas e tudo mais. Começando pelo bispo, que vai discernindo, né? Faz parte um pouco daquilo que é do carisma do bispo, né? Da unidade, de poder ver o que está acontecendo, se o sinal de Deus está aparecendo. Eu me recordo quando comecei a fazer o meu discernimento vocacional para ser padre, no início surge um pouco de medo, né? Mas não é possível que está falando comigo, né? Não é possível que está me chamando. Até que depois você começa a amadurecer, você vai deixando o medo e você começa a fazer todo um percurso de discernimento. Você procura um padre, né? Você começa um diálogo, sempre baseado na oração também, para tentar ouvir cada vez mais o que Deus quer. E na igreja, como nós estamos vendo aqui agora, das novas comunidades, congregações religiosas, que não é que uma vai suprir, terminar com a outra, mas é uma continuidade, porque a igreja é um corpo vivo, né? Como deve ser, então, a atitude, não só de um jovem, Moisés, de um pai de família, de uma mãe de família, enfim, ou para quem quer ser, de repente, consagrado, mas não vê a vocação, de repente, sacerdotal ou religiosa, como devem ser os primeiros passos dentro até mesmo de uma paróquia, dentro de uma comunidade, ou de repente fora de qualquer instituição religiosa, mas começa a sentir um certo chamado. Como devem ser os primeiros passos? Padre, uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que o Espírito Santo, alguns padres dizem que ele é a juventude da igreja. Por quê? Porque ele está continuamente rejuvenescendo a igreja. E é por isso é compreensível a gente ver estes carismas que vão acontecendo, que vão desabrochando na vida da igreja, em cada tempo da vida da igreja. Porque em cada tempo é necessário atualizar o mistério de Cristo para que ele possa alcançar os homens desse tempo. E para alcançar os homens desse tempo, para Nosso Senhor começar coisas novas, ele chama pessoas. Essas pessoas, elas não são maiores, elas não são melhores do que ninguém. Elas são simplesmente chamadas por Deus em vista de todos, em vista de muitos outros.
E é exatamente isso quando acontece Deus chamar alguém para iniciar uma coisa nova. Pela minha experiência própria, eu posso garantir para você que eu nunca podia imaginar que Deus estava me chamando. Existia uma inquietação dentro de mim. Uma inquietação de seguir a Jesus Cristo, de viver o Evangelho, de evangelizar, de ir ao encontro daqueles que estão mais distantes e de uma maneira particular, que eu nem fui compreendendo direito na hora, foi acontecendo. E na medida que os passos iam sendo dados, eu fui compreendendo, olhando um pouco para trás e procurando olhar para a minha história com um olhar de fé, eu fui entendendo que Deus estava nos chamando a uma vocação, a um carisma. Mas é muito importante, pelo menos para mim, foi muito importante o olhar exterior. Por isso, a presença dos pastores ao lado de alguém que está tendo uma inspiração de alguma coisa nova. Porque muitas vezes a gente pode ter uma inspiração que não vem do Espírito Santo, vem às vezes da nossa boa vontade humana, vem às vezes do nosso desejo, ou outras realidades, outras inspirações. Eu tive a grande graça de me procurar muito o auxílio dos meus bispos, né, dos bispos que me acompanharam. No início do Aloysio Lochaida, né, que eu procurei sempre partilhar tudo com ele, e foi sempre uma presença, aquele olhar exterior, aquele olhar de pastor que me ajudou a dar os primeiros passos. Depois, Dom Cláudio Umes, que foi alguém que confirmou, através assim do reconhecimento diocesano, os nossos estatutos, como a igreja dizendo, realmente, isso que vocês vivem é algo que vem de Deus, é um dom do Espírito Santo. E, finalmente, Dom José Antônio, nosso atual arcebispo de Fortaleza, que acompanhou e acompanha a comunidade até os dias de hoje. Os pastores foram e são uma segurança, a segurança da igreja de que aquilo que nós vivemos é realmente um dom do Espírito. E, finalmente, na nossa experiência, porque a comunidade teve uma difusão maior, então o reconhecimento pontifício, quando em 2007, através do Pontifício Conselho para os Leigos, nós tivemos o reconhecimento, ou seja, a igreja dizendo, isso realmente é um dom do Espírito, que não diz respeito só a vocês mesmos, nem só à igreja de uma diocese, mas ao mundo inteiro, a dimensão universal da igreja. Os pastores é um sinal muito importante de confirmação daquilo que é autenticamente do Espírito. E Dom Wellington, existe uma oposição entre, por exemplo, um membro de uma comunidade e um membro de uma pastoral numa paróquia? Uma coisa anula a outra ou são duas coisas que se complementam? Ou são duas realidades diferentes? Então, nós somos uma igreja da diversidade de carismas, né? Já na época de Paulo, ele falava de um corpo formado por muitos membros. Quando Paulo diz aquilo, quando Paulo escreve, faz aquela reflexão, é porque algo não estava certo, nem todos estavam vendo daquela forma, não é? Havia às vezes oposição, às vezes concorrência, então ele vai escrever e dizer, olha, vocês têm que se respeitar na diversidade. É nessa diversidade que esse corpo cresce, se forma, se fortalece, não é? Então, olhando para o coração humano, pode acontecer numa comunidade de ter alguma rivalidade entre uma comunidade ou outra, entre uma pastoral e um movimento, mas isso é do coração humano, da fraqueza humana, não é do propósito desses vários grupos, porque esses vários grupos se unem e um fortalece o outro no trabalho de evangelização, não é? Então, é um sinal de amadurecimento de uma pessoa, de uma paróquia, esse respeito aos seus vários membros, à diversidade, aos vários grupos. A gente se junta, temos momentos diferentes, reuniões diferentes, carismas diferentes, mas nessa grande força, nessa força de evangelização. Pegando um pouquinho um gancho no que Moisés falou um pouquinho antes, porque alguém pode estar nos ouvindo e dizendo assim, bom, mas quais são os passos para eu fundar uma comunidade, né? Estou vendo esses comentários agora, e o que eu precisaria para fundar uma comunidade? E também os passos para entrar, para tentar discernir o que Deus me chama, né? A igreja tem uma coisa bonita, Dorani falava que nós não temos ainda todas as normas definidas, né? O direito canônico fala de associações de fiéis, não é? E a igreja fala do direito de se associar, não é? Quer dizer, qualquer fiel,
ele tem o direito de se reunir com outros fiéis para ler a palavra de Deus, para estudar, para rezar e para fazer algum trabalho de evangelização. Quer dizer, eu como bispo, eu como padre, não posso proibir alguém de se associar, não é? Mas uma coisa é a pessoa se reunir, se associar, e a outra coisa é essa associação, esse grupo, ser reconhecido pela igreja como alguém que fala em nome da igreja, não é? A igreja tem a sua doutrina, tem o seu magistério, e quando ela dá o microfone, digamos assim, a voz, alguém para falar em seu nome, ela precisa ter um mínimo de garantia de que esse grupo, essa pessoa, vai falar a doutrina correta. Um padre que faz a homilia no domingo, ele se preparou, ele se formou, e nós esperamos que ele vai ter um discurso de acordo com a doutrina e o magistério da igreja. Então, direito de associar-se, sim, mas é preciso chegar um momento em que a igreja, nesse discernimento que Moisés falava dos pastores, diz, não, realmente essa comunidade tem uma estrutura, tem uma vida, tem um testemunho, e a partir de agora nós vamos reconhecer essa comunidade como uma comunidade da nossa diocese, né? A gente fala de reconhecimento diocesano, reconhece os estatutos, né? Para o bispo reconhecer esses estatutos, ele vai dar uma lida nos estatutos, vai ver se está tudo certo, não é? Às vezes a pessoa não é por má vontade, mas ela coloca certas regras que de repente a gente avalia, bom, deveria ser algo diferente, não sei se Moisés teve alguma adaptação no estatuto inicialmente, então a igreja vai propor isso. Aquele grupo que tem o direito de se associar não é obrigado a aceitar as orientações do bispo, só que nesse caso não vai ser reconhecido como diocesano. Damos a liberdade para aquele grupo continuar se reunindo. Chega um momento de maturidade, de certo número de membros, em que a igreja vai dizer, vamos fazer o reconhecimento diocesano agora dessa comunidade. Mas aí entra uma questão, bom, e reconhecimento diocesano e reconhecimento pontifício? Mas qual é a diferença, né? Quando existe um reconhecimento diocesano, eu tenho aquele pastor, aquele bispo local que acompanha essa comunidade, não é que fiscaliza, que está olhando, mas que acompanha no sentido de ajudar, de apoiar, de orientar. Só que essa comunidade vai crescendo e de repente ela não está mais somente na diocese daquele bispo. Ela vai para outras dioceses, ela vai para outros países. 30 países, mais de 30 países. Vamos imaginar que o primeiro bispo que reconheceu a comunidade Shalom lá em Fortaleza, não é? Então eu estou acompanhando a comunidade Shalom aqui, mas de repente ela está em 30 países. Como que o bispo de Fortaleza vai acompanhar? Ele não é possível. Aí chega o momento de dizer, eu gostaria e preciso de um reconhecimento pontifício, porque a partir daí a igreja sediada em Roma, não é? O Papa, a Santa Sé, tem muito mais possibilidades de acompanhar essa comunidade. Então, não é necessariamente uma questão de números. A pessoa pensa assim, porque eu tenho muitas pessoas e serei direito pontifício. Eu posso ter 3.000 membros em uma diocese, eu seria de direito diocesano. Eu posso ter 500 membros em 3, 4 países e posso solicitar esse reconhecimento pontifício. Mas, na base de tudo, a gente não pode esquecer, não é? Passa pela conversão de vida, passa pelo amor. Jesus dizer, eu quero viver uma vida diferente, senão não tem sentido pensar em fundar uma comunidade, não é? Eu fundo à medida que eu ouvindo essas moções do Espírito e essa minha vida começa a atrair outras pessoas, né? Os jovens lá na lanchonete diziam, mas eu quero também viver como você está vivendo, né? A conversão, ela é possível pelo anúncio, pela palavra, mas converte é o testemunho de vida, não é? Então, o testemunho de vida nessas comunidades tem um poder fundante, não é? É a partir dali que a comunidade é fundada, a partir do momento que são autênticos discípulos e anunciadores de Jesus. E voltando aqui ao curso dos bispos, Dona Ney, esse é o 32º curso para os bispos. Como nós falamos no início, o primeiro curso teve as conferências do nosso querido Papa Bento XVI, que na época era o cardeal Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. E nesse encontro que nós estamos fazendo agora, nesse curso dos bispos, nesse 32º ano, nós trouxemos também, a Arquidiocese trouxe renomados e pessoas totalmente conhecedoras desse aspecto das novas comunidades, do âmbito doutrinário, canônico e também do aspecto do testemunha, né? Aqueles que participam e vivem concretamente essas realidades. Como é, então,
o senhor poderia até falar às pessoas que estão participando conosco de modo especial, e como é organizar e pensar por que surgiu esse tema das novas comunidades? Bom, o tema surgiu no encontro, no curso para os bispos do ano passado, que foi online. E os assuntos começaram a pipocar nas perguntas e saíram algumas questões, alguns questionamentos sobre as novas comunidades, né? Algumas questões positivas, alguns questionamentos, e depois a comissão, o Joel faz parte da coordenação da comissão, quando fomos decidir qual seria o tema desse 32º encontro, né, achamos que sobre as novas comunidades, de estudar, né, como surgiram, ter algumas experiências delas aqui no Rio de Janeiro. Claro que não é possível trazer todas as experiências das novas comunidades do Brasil e do mundo, então são 3 ou 4, mas nós vamos ter, né, justamente, de um lado, fundadores de comunidade, um dos quais Moisés, que vai expor um pouco a comunidade mais antiga, ou de Giovanni, que é muito mais recente. Teremos bispos, né, que estarão conversando sobre esse assunto também de relacionamento com as novas comunidades nas suas dioceses. Teremos a exposição de um trabalho específico, no caso, as novas comunidades, evangelizando o shopping center, ou seja, as pessoas nesse local, né, tão próprio de compra, venda, de refeição, etc., de gastronomia, que existe muito aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, como que evangelizam, além de outros aspectos. Temos aquelas que evangelizam os pobres, aquelas que evangelizam os hospitais, enfim, aquelas que trabalham com recuperação de pessoas adictas, enfim, esses vários aspectos aí. Então, de uma certa forma, nós tivemos que pensar algumas experiências, e claro que no decorrer do curso para os bispos, muitas perguntas irão trazendo também outras realidades, né, que nós não conseguimos colocar tudo dentro da programação. Vem justamente o prefeito justamente para o dicastério, para com a família, vida, né, e leigos, né, que é o cardeal Farrell, né, que vai dar uma palestra sobre esse assunto, sobre as novas comunidades. Temos o ex-secretário também desse dicastério, hoje, que ele é superior geral dos padres de Schoenstatt, Padre Aui, né, também que tem uma boa experiência e é carioca, aqui do Rio de Janeiro. Tijucano. Né? Tijucano ainda. Tijucano. Pois é, irá também falar sobre então dessas pessoas. Temos também o diretor da Universidade de Santa Croce, de Roma, que é mais canonista, assim, sobre questões canônicas, dito canônico, que já passou o dia de hoje todo, de manhã até à tarde, passou com as novas comunidades lá no auditório do seminário, e tivemos quase 200 pessoas ali, né, das novas comunidades, participando das suas palestras sobre carisma, instituição, como é que se pertence a uma nova comunidade, as várias questões canônicas, etc. Ele até comentava comigo agora à tarde que, devido às perguntas, ele pediu para fazer um relatório das perguntas, que ele teria que voltar uma outra vez para continuar os assuntos. Tantos foram os assuntos que saíram hoje, nas várias perguntas, né? Ficaram o dia todo, das 9 da manhã até as 5:30 da tarde, ali falando sobre esse assunto das novas comunidades. Ele fará as duas conferências aqui. Teremos também o bispo auxiliar Dom Catelã, que vai falar sobre a questão da teologia, da pastoral, né, das novas comunidades. Dom Joel, que está coordenando todas as questões também sobre vários surgimentos. O Dom Roberto Lopes, que é o nosso vigário episcopal para essa área também, né, falar sobre como surgem as novas comunidades. Então, vários aspectos. Claro que não se consegue abranger todos os aspectos, mas dá para pensar alguns aspectos, tanto práticos como também teóricos desse acontecimento, não sei como chamar esse evento, que são as novas comunidades, que o Espírito Santo suscitou na igreja. Cabe a nós discernirmos, e é bom que a gente possa conhecer, valorizar cada vez mais esse dom de Deus, dom do Espírito Santo nas novas comunidades, e ajudá-las a crescer cada vez mais. Gostaria, então, nós estamos caminhando já para o encerramento desse programa, lembrando que na próxima quinta-feira, às 10h15 da noite, nós estaremos ao vivo, mais uma vez, aqui no Centro de Estudos Sumaré, para falar um pouco mais, já depois de ter ouvido praticamente todas as conferências que vão ser apresentadas ao longo desses 3 dias, vamos voltar para falar um pouquinho mais desse tema que ainda se amadurece, se reflete sobre as novas comunidades.
Então eu gostaria que o Moisés, Dom Wellington, Dom Orani, vamos tentar uma breve palavra, motivando também as novas comunidades que nos assistem agora, mas também as pessoas que gostariam de conhecer um pouco essa realidade. Por onde vocês quiserem começar, quem quiser. O celular que tocar primeiro, começa. Bem, Padre, acho que uma mensagem assim final, eu gostaria de recordar que esses dons, eles são dados, esses carismas, eles são dados dentro do terreno da igreja. E só dentro da igreja, só a partir dessa pertença à igreja, é que eles se compreendem, se entendem e podem dar os seus frutos. Inclusive se enriquecer com as outras dimensões, né? Nós não vivemos para nós mesmos, nós nos completamos. Né? As várias realidades, as várias experiências, a dimensão carismática, a dimensão hierárquica da igreja, elas se completam. Mas elas se completam em favor especialmente de quem? Da grande urgência evangelizadora e missionária do tempo de hoje. Inclusive o seminário é novas comunidades e evangelização. Né? Então esses carismas eles são dados em vista da evangelização do homem de hoje. Nós temos que acordar mais e mais a essa realidade gritante, ao sofrimento da humanidade. Eu gosto muito daquela passagem de São Paulo que diz a humanidade, né, geme, sofre, espera a manifestação dos filhos de Deus. Né? A criação geme, sofre, espera a manifestação dos filhos de Deus. Então esses carismas foram dados para ser essa resposta. E que nós possamos, assim, cada um na nossa realidade, seja em novas comunidades, seja como membro paroquial, seja como realidades diversas, nós possamos estar voltados para aqueles que estão tão necessitados, tão precisados do anúncio de Jesus Cristo. Dom Wellington. Uma palavrinha, um pequeno conselho, um conselho seja aos leigos ou aos padres, né? Me atrevo a me dirigir aos padres, que não são os meus padres de diocese. É uma realidade nova, é uma realidade às vezes desconhecida, é uma realidade que gera uma série de dúvidas por parte também dos padres, não é? E como dirimir todos esses desafios? Acompanhando e sendo presença, não é? Então, se surge um grupo na comunidade, na paróquia, antes de criticar, antes de criar um castelo de objeções, seja presente, acompanhe, faça a sua parte, ajude esse grupo para que cresça com solidez. Convido então Dom Orani. Que amem as pessoas, né? Que amem aqueles que Deus escolheu, ajude o discernimento, tenham essa abertura de coração para ver a ação de Deus na história. Nós temos muitos documentos que falam de tantas ações de consagração, de evangelização, mas o Espírito Santo responde através de atitudes, de pessoas que dão a sua vida. Por isso que a gente possa acompanhar e amar. Encerramos o nosso programa no dia de hoje, nesse 32º, já ia falar os 32º domingo do tempo comum, nesse 32º curso anual para os bispos, que acontece aqui no Rio de Janeiro. Esperamos vocês na próxima quinta-feira, às 10h15 da noite, onde traremos também esse tema sobre as novas comunidades. Deus te abençoe. Pedimos então, Dona Orani, a sua bênção. A todos aqueles que nos seguem através da Rede Vida e todas as mídias digitais, a todos vocês, Deus abençoe e proteja, dê a todos um bom sono. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até quinta-feira.